Hey Dev, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Eni Soares do portal crieseusjogos.com.br. Nesta aula de hoje eu vou estar te ensinando uma coisa muito interessante e muito útil para o seu projeto. Eu vou te ensinar a fazer um salvamento na Unity utilizando do Player Prefs, uma classe já feita para ela, já estruturada justamente para fazer isso. Tá? Com o Player Prefs a gente consegue salvar uma variável, sendo ela um número flutuante ou um número inteiro, ou mesmo um string. E a gente consegue também puxar esse save game que está salvo. Então é algo bem interessante. Eu vou te ensinar nessa aula a salvar o posicionamento de um objeto. Ou seja, se você quiser que o player, a dar um load no seu game, ele volte para uma posição original de onde ele estava, de repente que ele tinha salvado pela última vez, você vai aprender isso nessa aula agora, tá bom? E também, claro, você vai aprender o conceito para aplicar isso, a pontuação, também a recordes, tá? Também a inventários, né? Às vezes você quer salvar um objeto, né? Que o player possa manter salvo no inventário dele ali. Enfim, você vai aprender a utilizar o Player Prefs nessa aula, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos à aula. Bom, aqui eu estou com um projeto que eu até mostrei no último tutorial, né? De movimentação em 8 direções, só mostrando rapidamente. Se você não viu ainda, você pode dar uma olhada aí no nosso canal, que eu ensino a fazer esse tipo de movimentação aqui com o objeto, tá bom? Mas agora a gente precisa fazer um esquema de salvamento, né? E esse salvamento, né? Esse salvamento de data, nele você pode salvar tanto posições quanto algum dado específico do seu jogo, por exemplo, a quantidade de moedas que o seu personagem tem, tá? Você pode salvar qualquer tipo de dado, desde que ele seja um valor numérico, tá? Ou um string dentro da própria Unity. E como é que a gente faz esse tipo de salvamento? A Unity possui uma classe chamada Player Prefs, tá? Player Prefs é responsável por salvar um arquivo de texto dentro do seu aparelho, tá? Seja ele um dispositivo móvel, ou seja ele um computador, ele vai salvar dentro do aparelho em uma pasta ali específica os dados que você, né, vai designar que ele tenha que salvar, tá bom? Então, por exemplo, aqui na própria documentação da Unity, ela fala que no Windows o Player Prefs é registrado aqui nessa pasta, tá? Por exemplo, e aí ela ainda fala aqui no Linux, né, onde é que ela salva. Aí tem aqui no Windows Store, Windows Phone, Android, iOS, tá? Então aqui ela fala onde especificamente que ela salva esse arquivo. Então nada mais é do que um arquivo que a gente salva com texto, com um valor específico, tá bom? Agora voltando aqui a Unity, o que a gente vai fazer para a gente testar esse Player Prefs? Primeiro, a gente vai criar um método que a gente vai salvar a posição desse nosso personagem, tá? Entre aspas, né? Esse é o objeto nosso que está na cena. E aí a gente vai, toda vez que a gente inicializar o jogo, a gente vai carregar essa posição que a gente já vai ter salvo, tá? Então isso que eu vou te ensinar serve não só para posição, mas você também vai poder aplicar absolutamente em qualquer coisa, seja salvar uma pontuação, salvar um score, um recorde, tá? De repente seu jogo tem recorde, seja um jogo de Infinity Runner, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um script novo, que eu vou chamar de save data, tá? E a gente vai abrir para a gente poder editar esse script. Beleza, aqui está o nosso save data, tá? Por enquanto eu não vou mexer no start nem no update, então eu vou criar aqui um método público, public void, tá? Que a gente vai chamar de save. Nesse save a gente vai passar as posições do nosso personagem na cena, tá? Então vamos supor que eu queira salvar ele em algum momento em que ele esteja em uma outra posição na cena que não seja essa, tá? Ou seja, vamos supor que eu queira salvar ele quando eu pressionar um botão, tá? Ou quando eu passar em cima de um outro objeto, quando der um gatilho de salvamento mesmo, tá? Então, a partir do momento que a gente chamar esse método, eu quero salvar essas posições. Para a gente salvar essas posições, cadê a cápsula? Aqui a gente tem que salvar o X, o Y e o Z. E o Z desse nosso objeto na cena. Para a gente salvar o X, o Y e o Z, a gente vai chamar aqui primeiro o Player Prefs, tá? Set float. E aí a gente abre e fecha parênteses. Aqui dentro ele vai pedir um string e um valor, tá? Então
O player prefix é a classe, setFloat é o método que a gente trabalha para salvar um valor flutuante, um número flutuante, ou seja, um número quebrado, né? Como o posicionamento é um número quebrado, 1.5, menos 0.65, blá blá blá, a gente tem que usar o setFloat, tá? A gente não pode usar o setInt, por exemplo. O player prefix ele trabalha, se a gente olhar aqui, setFloat, setInt e setString, ou seja, eu posso salvar um número flutuante, eu posso salvar um número inteiro e eu posso salvar uma string, tá bom? Eu posso salvar esses três tipos de dados. Nesse caso vai ser setFloat e aqui a gente passa um nome qualquer, a gente pode criar um nome. Eu vou dar o nome de x, tá bom? E aqui a gente passa o valor do x, pode ser 1, pode ser qualquer valor, tá? Qualquer valor do x, só que aqui eu não quero passar qualquer valor, eu quero passar o valor da minha posição no x. Para isso, eu vou passar o transform position x. Assim, eu estou passando a posição do meu objeto na cena, tá? Transform position x. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o y e o z, tá? Então, y transform position y. E player prefix setFloat z transform position z, tá? Aqui já é para a gente salvar a posição desse nosso personagem na cena, tá bom? Então, como é que a gente faz para carregar? Tá? Já que aqui eu tenho um método para salvar, eu preciso ter um método para carregar, né? Para a gente criar esse método, primeiro a gente vai dar um nome para ele aqui, public void, vou dar o nome de load. Aí, para a gente carregar um dado do player prefix, a gente chama o player prefix.load, get float, tá? Aí a gente tem get float, get int e get string. Aí depende do que você quer carregar. Você quer carregar uma variável que você salvou flutuante? Então é get float, tá? E aqui, aqui a gente vai passar, a gente vai abrir o parênteses e vamos passar aqui qual é o nome desse valor flutuante que eu vou carregar, né? O nome dessa variável que está armazenada. E o nome dela é x, tá? Desse exemplo aqui. Só que aí, isso aqui a gente está passando um valor. Só que a gente está passando um valor para ninguém, para nada, né? Então, para corrigir isso aqui, a gente pode simplesmente criar aqui um vector tree que vai receber logo esses três valores x, y e z de uma vez, né? O vector tree é um vetor de três posições, ou seja, x, y e z. Então a gente cria aqui um vector tree chamado pos que vai receber, tá bom? Ele vai receber um new vector tree em três posições, só que aqui a gente só passou uma. Aí agora a gente passa mais duas posições aqui para ele. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui e vou colar aqui. Ao invés de ser x, aqui vai ser y, e ao invés de ser x, aqui vai ser z. Então aqui a gente passou para o nosso vector tree, tá? Vector tree pos, esse valor, tá bom? Esse valor de cada variável que a gente já tinha armazenado pelo player prefix. E agora a gente nada mais tem que fazer do que carregar, né, o posicionamento para o player, aplicar esse posicionamento para ele. Então o transform position do nosso personagem vai receber esse pos que a gente criou, tá? Aqui a gente já posiciona o player na posição que a gente salvou previamente. Como é que a gente faz para testar isso aqui na prática, tá? Existem várias maneiras. A mais simples aqui a gente pode carregar no start. Primeiro, a gente vai salvar essa posição. A gente pode chamar o save, tá? O método save aqui, que assim a gente salva a posição desse nosso personagem, tá? Nosso objeto. Vamos deixar assim, salvar. Vamos aqui na Unity. Vamos associar o script à nossa cápsula, né? Senão a gente não consegue movimentar. Ou salvar, quer dizer. Bom, botei o script que a gente criou aqui na cápsula. E agora a gente vai testar, tá? Primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai salvar a posição dessa nossa cápsula. Então vamos dar um play para ele rodar o player prefix. Pronto, ele rodou o player prefix e salvou a posição, tá? Beleza. Agora a gente vai comentar essa linha e vamos chamar o load. Agora eu quero carregar essa posição que ele salvou.
tá? Só que detalhe, se eu deixar aqui, a gente não vai ver diferença nenhuma, porque ele já salvou no meio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai movimentar aqui na cena mesmo, tá? Aqui para cima, certo? E vamos rodar isso aqui para ver. Olha só que legal. Percebeu que a Unity ela reposicionou a minha cápsula aqui para baixo? Por que ela fez isso? Porque ela leu o dado que já estava salvo antes. E que dado é esse? O posicionamento. Tá? Então se eu rodar até de novo aqui, ó, olha só que legal. Ela vai, como um passe de mágica, ela volta o meu play aqui para o centro. Certo? Porque a gente rodou o save aqui no centro. Né? Ó, a gente tinha rodado o save, comentamos ele para ele não ser chamado de novo. E chamamos o load. Detalhe, pessoal, importantíssimo. Essa lógica ela pode ser utilizada para tudo. Aqui eu mostrei por posicionamento, mas você pode utilizar ela para salvar um score, tá? Uma pontuação, um recorde, um item salvo do seu personagem. Tá? Você pode correlacionar um item a um valor numérico ou mesmo um string, tá bom? E aqui você pode utilizar essa lógica para chamar, para criar, né, na cena, ou mesmo reposicionar, se for o caso, o valor ou a posição que você deseja que seja carregada do player prefs. E mais uma coisa importante, existem formas de você salvar sem utilizar o player prefs na Unity, tá? Que são formas de você salvar com um outro tipo de arquivo, até mesmo encriptografado. Às vezes você quer ter mais segurança no seu jogo, você pode encriptografar os dados, esse mesmo tipo de dado aqui, só que você cria um arquivo de texto que você encriptografa ele para dificultar, né, ações de hacker. Mas isso aí é uma coisa que eu até vou criar um tutorial, mas um pouquinho mais na frente, tá? Porque é uma coisa um pouquinho mais avançada. Entretanto, essa forma já funciona muito bem para você e para o seu projeto, tá? Eu tenho certeza disso. Então, lembre-se, use o player pref set float para salvar uma posição e o get float para você pegar essa posição, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre o player prefs, você pode olhar na documentação da Unity, tá? Naquela página que eu mostrei no início da aula. Ali você tem todos os detalhes, inclusive lá mostra todos os métodos que o player prefs contém. Aí você pode ler um por um e ficar ainda mais sábio aí nesse assunto. Ok? É isso. Espero que você realmente tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.